E começamos com o presidente Lula, que discursou nesta terça em Nova York, na abertura de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. O brasileiro foi o primeiro chefe de Estado a falar. Por tradição, cabe ao país abrir o encontro anual dos líderes dos mais de 190 países da ONU. A gente chama o repórter André Anelli, chegando com as informações. Quais os destaques, André, do discurso de Lula nesta terça? As mudanças climáticas foram mesmo o foco da fala do presidente? Boa noite para você, bom trabalho, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. No discurso de abertura da edição de número 79 da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula dedicou grande parte do tempo ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Lula cobrou um auxílio financeiro dos países ricos aos países pobres para combater o aquecimento do planeta. O presidente justificou essa medida, destacando que 2024 caminha para ser o ano mais quente da história mundial. Para exemplificar os efeitos das mudanças climáticas, Lula citou as enchentes no Rio Grande do Sul e a estiagem na Amazônia, alegando que o governo brasileiro não fugiu da responsabilidade em nenhuma das situações. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Outra novidade no discurso do presidente Lula foi sobre as relações governamentais com as grandes plataformas digitais. O presidente fez novas críticas veladas a Elon Musk, dono da rede social X, ao afirmar que as mídias sociais devem se submeter às leis de cada país. Segundo Lula, um eventual mundo sem regras teria como primeira vítima a liberdade. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação. Que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Em relação ao cenário internacional, Lula disse que os países de renda média e baixa não têm acesso aos recursos financeiros. O presidente disse que o fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em áreas como saúde e educação e prejudica o combate às desigualdades. Lula destacou também que países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores do que a Alemanha e 4 vezes maiores do que os Estados Unidos. Senhor presidente, as condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Esse longo discurso do presidente Lula teve espaço ainda para temas já destacados por ele em outras oportunidades e que foram repetidos na Assembleia Geral da ONU. Combate à fome e à miséria e reforma dos organismos internacionais, a exemplo da própria ONU, voltaram a ser abordados com novas cobranças de mobilização pela comunidade internacional. E daqui a pouco, Tiago, a gente traz outros destaques desse discurso do presidente Lula, destaques esses voltados para o combate às guerras entre Israel e o grupo terrorista Hamas e também entre Ucrânia e Rússia no leste europeu. É isso, você volta em instantes com esses temas. Até já, André. Vou chamar os nossos comentaristas para falar sobre
essa discussão sobre o clima e também combate à fome, combate à pobreza. A Dora Kramer conosco e também o Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Um discurso lido, né, como é de praxe que o presidente faça na ONU. De qualquer forma, nesses temas iniciais, foram falas previsíveis? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Foi dentro do cardápio que a gente estava prevendo e o presidente tocou nos assuntos do momento, né? Guerras, clima, desigualdade, reforma da ONU, inteligência artificial. Agora, teve ali, claro, a gente até ontem já falava disso, algumas divergências entre o que é dito do exterior e o que é feito aqui dentro. Por exemplo, na questão climática, né? Na questão da energia limpa, porque a gente vê o governo um tanto atordoado diante das queimadas e também defendendo a exploração de petróleo. Um outro ponto que teve uma certa divergência foi quando ele disse, a certo momento, o seguinte: ele criticou a ONU, na série de críticas que ele fez na formatação atual, ele disse: a ONU, em todos os seus anos de existência, nunca teve uma mulher na Secretaria-Geral. Ora, aqui dentro, quando o governo reduziu a participação feminina no governo e quando teve oportunidade de indicar mulheres para o Supremo Tribunal Federal, escolheu 2 homens. Um outro ponto que eu notei foi a ausência de qualquer referência da Venezuela. Um país da região, um país como o Brasil, como líder da região, seria natural, ou pelo menos esperado, que se tocasse nesse assunto, mas nenhuma palavra sobre a Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou, sim, da Venezuela. Sim, daqui a pouco a gente fala também sobre a participação do presidente americano. Bom, Cristiano Vilela, o presidente Lula fez um discurso, nesse caso, focado ao combate ao desmatamento, falou que o Brasil vem fazendo a lição de casa. Agora, durante o dia, muitos analistas fizeram críticas a ele, dizendo que o governo tem, sim, dificuldades de adotar ações, como a gente vem acompanhando, não só o governo federal, mas também os estados. De que forma? Ele não podia fazer um discurso diferente, né? Mas de que forma que isso é alvo de críticas? Bem-vindo, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o presidente Lula, ele é um político forjado na oposição, forjado dentro de um discurso crítico, especialmente dentro de uma crítica maniqueísta do bem contra o mal, dos ricos contra os pobres, dos poderosos contra os oprimidos. E ele faz esse discurso há muitos anos e continua fazendo, mesmo que muitas vezes a sociedade, os especialistas apontem algumas incongruências. No caso de agora, isso fica bastante evidenciado. Quer dizer, o Brasil está vivendo um momento onde está passando por uma crise ambiental extremamente grave, mas o presidente aponta isso em direção especialmente aos países ricos e a outros atores globais. O Brasil vive um problema de não conseguir se portar de uma forma adequada frente a um escândalo envolvendo um país vizinho, aqui na América do Sul, que é o caso da Venezuela, mas faz questão de apontar o dedo para outras situações envolvendo outras partes do globo. Agora, isso o presidente faz bem, construiu sua trajetória nesse sentido e acabou, mais uma vez, tendo essa marca de tentar vender aquele discurso de nós contra eles, de pobres contra ricos e de ser um representante desse mundo emergente do ponto de vista global.